Então, antes da gente prosseguir, que seria analisar, né, o que acontece com esses campos eletromagnéticos quando eu tenho esse tipo de equação, a gente precisa esclarecer algumas coisas, né? Então, quando você vê um par de equações como essa, né, então eu tenho equações diferenciais de segunda ordem, né, são diferenciais espaciais e temporais, só que elas são equações diferenciais de segunda ordem vetoriais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: aqui, essa grandeza E e a grandeza B não são funções escalares que dependem de x, y, z e t. Eles são vetores, e vetores no espaço 3D. Portanto, no final das contas, o que eu tenho aqui não é uma equação para E e uma equação para B. Eu tenho 3 equações para as componentes do campo elétrico em x, y e z. Cada componente dessa pode depender independentemente de x, y, z também. E a mesma coisa para o B. Então, no fundo, aqui são 6 equações diferenciais, né? Para você ter certeza disso, basta você escrever o seu vetor com suas componentes e você vai ver que pode separar, né, essas componentes, e você vai ter 3 equações independentes aqui e 3 equações independentes aqui embaixo, certo? Então, aqui são 6 equações diferenciais. O outro fato é que essas equações diferenciais têm que obedecer também aquele mesmo critério, de que quando eu tenho equação diferencial de segunda ordem, eu tenho que ter 2 condições de contorno. Nesse caso aqui, a gente tem que ter 2 condições de contorno para cada componente, ou seja, são 2 condições de contorno para a componente x do campo elétrico, 2 condições de contorno para a componente y do campo elétrico e assim por diante, ok? Em geral, você não precisa se preocupar com esses detalhes. Por quê? Porque a notação que a gente vai usar é uma notação que ela incorpora tudo dentro de uma equação só, certo? Então, eu vou continuar avaliando a equação diferencial no formato vetorial. Então, não preciso me preocupar com as 3 componentes. A não ser que eu queira exatamente resolver um detalhe muito específico, né? Aí eu tenho que me preocupar com os detalhes das componentes. Mas, em geral, né, a gente pode se manter usando a equação diferencial vetorial. De forma bem geral, né, nós podemos escrever uma solução para E. Né? Poderíamos estar começando também com a solução para B. Tanto faz, na verdade. Não existe nada especial no campo elétrico. Mas a gente vai escolher o campo elétrico para iniciar e a gente vai escolher uma onda plana e monocromática. Né? E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que essa onda ela é plana do ponto de vista que eu vou usar coordenadas cartesianas para representar a minha onda, ou seja, a simetria do meu problema é cartesiano. Veja que eu já venho escrevendo essas equações em coordenadas cartesianas, mas eu poderia muito bem, a partir de agora, né, usar o Laplaciano aqui em coordenadas esféricas ou cilíndricas. Essa equação continua válida. Mas a gente vai continuar em coordenadas cartesianas só por simplicidade, porque os fenômenos que a gente vai estudar eles são gerais o suficiente para você entender os outros. Então, onda plana, porque a gente está tratando de coordenadas cartesianas, e ela é monocromática porque eu só vou avaliar ondas com um comprimento de onda só. Eu não tenho uma mistura de fases, uma mistura de diferentes ondas para representar a minha onda total, né? Então, em vez de analisar um pacote de ondas, eu vou analisar só uma fase. Desde que você entenda uma fase, você pode aplicar esse conhecimento para depois estudar pacotes de onda. A gente não pode deixar de anotar aqui que nessas duas equações C é igual a 1 sobre
raiz de μ0 ε0. Então, como eu falei, esse é o nosso interesse, estudar ondas planas monocromáticas. De forma mais geral possível, eu posso escrever que o meu campo elétrico vai ser uma função da posição e do tempo. E sem perder generalidade nenhuma, eu posso dizer que isso pode ser escrito na notação complexa como um vetor é 0 vezes a exponencial de I, um vetor de onda K, produto interno com a posição R, menos ômega-t, mais uma fase φ. Ok? Então, isso aqui é a maneira mais geral que eu tenho de escrever o meu campo elétrico que representa uma onda plana, certo? E ela é monocromática porque eu só vou ter um termo desses aqui que representam o comportamento harmônico. Se você não conhece esse tipo de solução aqui, né, essa é a solução geral para a equação de onda. Você pode demonstrar que isso é solução da equação de onda só substituindo isso lá na equação diferencial e você vai se convencer disso. Aqui é importante a gente notar o quê? Que quem é K? K a gente chama de vetor de onda. O vetor de onda aponta na direção de propagação dessa onda, né? Então, por exemplo, ondas planas são representadas por planos que vão viajando, né? Então, cada plano aqui representa um certo valor de amplitude, de forma que, por exemplo, eu posso escolher que eu tenho um plano toda vez que meu campo elétrico estiver num valor máximo, né? Então, se a minha onda ela oscila de forma harmônica, eu vou ter máximos consecutivos e onde eu tiver o máximo eu coloco um plano, só para representar a minha onda no espaço tridimensional. Então, vamos imaginar que eu tenho um sistema de coordenadas aqui em algum lugar do espaço, né, onde tem um x, y, z, certo? Então, a minha onda plana, ela pode estar se movimentando, né, com os planos em qualquer direção. E a direção do plano, ela é obviamente na direção do vetor normal, né, aos planos. Então, se eu tiver um plano aqui e eu tiver um vetor normal aqui, essa onda está se propagando para lá, certo? Então, se eu escolher um vetor de onda, né, nessa direção num sistema com coordenadas assim, né, esse K vai indicar a direção de propagação em relação a esse sistema de coordenadas, ok? Então, K é um vetor, né, e ômega vai dar a nossa frequência. Fase, junto com o vetor E0, são as minhas constantes que são determinadas com as condições iniciais, né? Então, quando eu tenho o meu R igual a 0 e o meu T igual a 0, por exemplo, que é a origem do sistema de coordenadas, quando eu começo o cronômetro, eu vou avaliar qual que é o valor do meu campo elétrico e aí eu determino dessa forma quem que é o meu valor de campo elétrico inicial e quem que é a minha fase. Então, esse E0, ele é um vetor, né, que ele pode estar apontando em qualquer também, se eu tiver meu sistema de coordenadas aqui, o meu E0 pode estar apontando em qualquer direção. Então, a princípio, né, não existe vínculo nenhum, pelo menos do ponto de vista inicial, eu não sei se existe nenhum vínculo entre, por exemplo, a direção de propagação e o meu campo elétrico, a direção para onde aponta o meu campo elétrico, ok? Por quê? Porque a direção do meu campo elétrico, como isso é uma constante, vai ser fixo durante a viagem dessa onda. Então, se a onda estiver viajando para lá e eu tiver, por exemplo, um campo elétrico que aponta assim, né, eles dois vão viajar juntos o tempo todo, certo? Porque isso aqui é uma constante. Uma outra característica do meu vetor de onda é que ele não somente indica a direção de propagação da minha onda, né? Obviamente, a direção e sentido de K tem a ver com a propagação da onda, mas o módulo de K tem a ver com o comprimento de onda, né? Então, você pode relacionar o módulo de K como 2π sobre lambda, né? Isso aqui não é novidade para vocês. Vocês já resolveram isso lá em Física 2, quando vocês estudaram ondas, né, que K é 2π sobre lambda. A outra coisa que vocês devem perceber
é que se você substituir essa função na minha equação de onda, você vai chegar à conclusão que isso é a solução da equação, né, de onda com a condição de que o meu módulo de K seja igual a ômega sobre C. Ou seja, isso aqui é parte da definição, né, de comprimento de onda ou a relação entre comprimento de onda e número de onda, mas essa equação aqui vem da resolução da minha equação diferencial quando eu coloco esse tipo de solução lá. A gente pode fazer algumas simplificações, sem perder generalidade, para resolver esse problema, né? Ou para entender esse problema. A gente sabe que essa onda está se propagando numa certa direção K. No meu sistema de coordenadas, eu posso, sem perder generalidade nenhuma, girar ele e colocar o vetor K na direção de algum dos eixos do meu sistema de coordenadas. Aqui eu vou escolher colocar o vetor K na direção Z, certo? De forma que eu estou garantindo que a propagação da minha onda, dessa onda que eu estou analisando, é na direção Z, puramente na direção Z. Então, aqui eu posso, né, utilizar essa simplificação e garantir que o meu vetor de onda K vai ser, né, uma grandeza, né, que tem uma amplitude K, que é exatamente o módulo de K, vezes o vetor unitário na direção Z. Aqui, a partir daqui eu vou evitar usar o IJK como os vetores unitários na direção x, y, z, para eu não confundir o meu K daqui do número de onda, né, do vetor de onda, com o K vetor unitário na direção z, certo? São coisas diferentes. Então, aqui eu poderia estar usando K chapéu, vou usar Z chapéu para indicar vetor unitário na direção z. E aí agora eu posso prosseguir. Percebam o seguinte, que como eu estou analisando a equação, né, de onda do campo elétrico, e eu estou assumindo que eu ainda não sei muito sobre o campo magnético, eu só sei que ele também tem uma equação de onda parecida, né? Então, o meu campo magnético tem uma equação de onda parecida ao do campo elétrico. Então, é de se assumir que a equação, a solução para B, seja semelhante à solução para E. Mas eu ainda não sei exatamente como ela é. Eu estou propondo uma solução para E, e aí eu vou usar o quê? Eu vou usar as equações diferenciais, né, as equações de Maxwell, sendo aplicadas para o campo elétrico, que seja essa equação e essa equação, ok? Então eu sei mais ou menos quem que vai ser B, mas eu não sei ainda detalhes sobre ele. Então, vamos lá, eu posso aplicar essa equação aqui, e lembrem-se que eu estou no espaço livre, ou seja, divergente de E é igual a zero, é onde eu quero trabalhar, e rotacional de E vai ser igual a menos dB dt, do jeito que está aqui. Então, vamos aplicar essa primeira equação na nossa solução. Então, se eu tiver, né, divergente de E, vai ser quem? Né? Então, o divergente de E vai ser, eu tenho aquele operador nabla, que são as diferenciais, né, em cada uma das componentes, no formato de um vetor, produto escalar com o meu campo elétrico. Percebam que o meu campo elétrico, o vetor, o caráter vetorial está aqui. Ou seja, é o vetor inicial que tem as componentes x, y, z. E isso aqui é um fator comum, né? Essa exponencial é um fator comum a todos os três termos, né? Se você quiser deixar isso claro, você pode escrever isso assim, ó. Isso aqui é igual a E0x vezes essa exponencial, que eu não vou repetir esse termo aqui porque ele é muito grande, e aqui x chapéu, mais E0y elevado a mesma coisa, y chapéu, mais E0z elevado a mesma coisa, z chapéu, ok? O meu caráter vetorial vem da minha amplitude aqui. Então, se eu for aplicar um divergente em E, eu tenho que casar as minhas derivadas com essas componentes, né? Então, eu vou ter um ddx aqui, um ddy aqui, um ddz aqui. Mas percebam que o meu K é isso aqui. Quando eu fizer aqui dentro, ó, né, um K interno R, o que eu vou obter?
como eu só tenho uma componente Z do K, nesse produto escalar só vai sobrar o produto da componente Z do K com Z do R, que é exatamente, né, KZ. Então, dentro desse termo aqui, que é o argumento desse meu exponencial, eu só vou ter a dependência em Z e a dependência em T. Então, quando eu tiver a minha derivada, né, dos três termos aqui, a derivada em x, a derivada em y e a derivada em z, os dois primeiros vão ser zero. E vai sobrar somente o termo, né, do produto escalar, que é exatamente a derivada em z de quem? Da minha função, né, da componente em z aqui, né, que é E0z elevado a I ômega Kz menos ômega t mais uma fase. E isso é o meu divergente de E. Então, eu sei que o meu divergente de E tem que ser igual a zero. Esse é o que diz a equação de Maxwell quando eu estou no espaço livre. Ou seja, né, se eu não tenho nenhuma densidade de carga, esse divergente vai ser igual a zero. Então, a gente pode calcular essa derivada aqui, né? E o que eu vou obter com o cálculo dessa derivada? Isso aqui é uma constante, né? E aí eu vou ter o quê? A derivada dessa exponencial em z e eu vou ter o ik descendo. Então, isso vai ser igual a ik, né, vezes o meu E0z, vezes a exponencial de i kz menos ômega t mais φ. E isso tudo vai ser igual a zero. E aqui a gente chega à primeira conclusão muito importante de como essas ondas planas vão se propagar. Qual a conclusão disso aqui? Perceba, esse termo aqui, ele não pode ser zero, certo? Isso é diferente de zero. Porque eu acabei de dizer que a minha onda tem um K, e se esse K for nulo, eu não tenho onda, né? Se o meu número de onda for zero, eu não tenho onda. Então, isso é diferente de zero. Esse termo aqui também é diferente de zero. Por quê? Porque essa aqui é uma função exponencial complexa, ela oscila. Então, se ela oscila, ela não pode ser zero em todo o espaço. Então, só me resta dizer que isso é igual a zero. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a minha onda, definida dessa maneira, se propagando na direção z, não vai ter componente do campo elétrico na direção de propagação, que é a direção z. Ou seja, essa componente do campo, né, em z é zero. Portanto, se você imaginar aqui o meu sistema de coordenadas e essa, por exemplo, for a direção z, o meu campo elétrico só pode estar no plano xy. É isso que essa equação está me dizendo. Então, vamos ver o que mais eu aprendo a respeito dessa onda plana se eu aplicar agora a outra equação de Maxwell para o campo elétrico, certo? Antes disso, então, eu vou alterar isso aqui, porque agora o nosso campo elétrico ele é tal que ele é igual a isso, né? E o meu E0z é igual a zero, ok? Então, o meu campo elétrico ele tem só componente x e y. Percebam que isso só é válido porque eu rotacionei o meu sistema de coordenadas para colocar o eixo z na direção do meu vetor de onda, da propagação da onda. Então, eu garanto que não tem campo elétrico na direção da propagação. Ou seja, uma consequência direta das equações de Maxwell aplicada à equação da onda plana que veio das equações, né, da equação de onda que também surgiu das equações de Maxwell, ok? Então, tudo aqui tem que ser explicado pelas equações de Maxwell. Então, vamos lá. Vamos agora aplicar o rotacional, certo? Eu não vou precisar mais disso. Essa conclusão a gente já entendeu. Vamos analisar agora aqui o rotacional desse mesmo campo. E a gente sabe que o rotacional desse campo vai ser quem, né?
vai ser x chapéu, y chapéu, z chapéu. Quem que é a segunda linha aqui são os termos de derivadas, né? dx, dy e dz. Percebam que aqui eu estou usando aquela mesma nomenclatura que eu usei na demonstração daquela identidade vetorial. E quem é que vem aqui? Aqui vem o E0x vezes E elevado aí vezes E elevado, né, aquele parênteses, isso aqui é a componente x do meu campo. A componente y vai ser E0y, E elevado, né, aquele termo no parênteses também. E aqui, 0. Bom, como é que eu resolvo esse determinante, né? Percebam o seguinte, que essa função que está aqui dentro, ó, que isso aqui são constantes multiplicado por essa função E elevado a esse termo aqui no parêntese. Esse termo no parêntese é tudo isso. Mas veja, porque eu disse que K, né, é igual a Kz, o K interno R é só Kz também, ok? Não há dependência espacial em x e y. Portanto, quando eu for resolver esse determinante, todos os termos que dependem dessa derivada em x e dessa derivada em y vão desaparecer, vão dar nulo, certo? Então, quais são os termos que sobram? Sobram esses termos, que é o termo, né, em x, o negativo, que é esse termo aqui cruzado aqui, né, os dz é 0y é elevado a isso. Então, eu vou ter o primeiro termo, vai ser menos, né, dz de E0y é elevado a todo aquele termo lá de cima, né? Eu vou até escrever ele agora, porque a gente vai daqui a pouco aplicar a derivada. Então, ikz menos ômega-t mais φ. E qual que é o outro termo que não é zero, né? Quando eu for analisar o y e eu fizer o quê? O dz nisso aqui, né? Que é o valor, que é o termo positivo da componente y. Isso aqui é na direção x. Então, mais, agora, esse com esse vai dar o quê? Vai dar um dc E0x elevado a i kz menos ômega-t mais φ y chapéu. Ou seja, esse determinante ele é igual a isso, né, por dois motivos. Porque essas derivadas em x e y vão dar zero de qualquer forma, porque eu não tenho dependência, né, espacial em x e y, e por causa desse termo aqui ser zero. Então ele fica, de certa forma, bem simplificado. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, né, aplicar essa derivada aqui. E se eu aplicar essa derivada, o que vai acontecer, né? Esse termo é uma constante, eu posso entrar com a derivada aqui, e essa derivada vai retornar um ik, e aí o resto continua o mesmo. A mesma coisa vai acontecer aqui, você vai ter um ik e a exponencial. Então eu já posso fatorar esses termos, né? Então isso aqui é igual a quem, né? Aqui eu vou ter menos E0y x chapéu mais E0x y chapéu vezes, né, o meu termo que eu vou fatorar agora, que é o ik elevado a todo aquele termo lá que está no meu colchetes, né, no meu parênteses, desculpa. Então, isso aqui é o resultado do rotacional de E, ok? Não é de se estranhar que o rotacional, né, te dê um vetor, né? Então, tem um vetor aqui. Agora, a gente sabe que o rotacional de E é igual a quem? O rotacional de E é igual a menos, né? O rotacional de E é igual a menos a derivada temporal do campo magnético. Bom, eu não sei ainda exatamente quem é que é o meu campo magnético. Eu sei que ele é um vetor, eu sei que ele vai depender da posição e do tempo, né? Aqui eu estou interessado em saber, né, que eu quero calcular menos
dB dt, né? Que a rotacional do campo elétrico é menos dB dt. B, que é um vetor, né? B, embora eu não saiba detalhes sobre ele, eu sei que ele vai ser mais ou menos desse tipo aqui, né? E eu vou ter a mesma frequência. Agora, quando eu fizer a derivada temporal, a única coisa que me importa é que vai sair um menos e ômega daqui. Mas eu já tenho um menos aqui, então eu vou sair com isso aqui igual a i ômega, né? Vezes o meu vetor B, que embora eu não saiba exatamente como ele é, eu posso escrever ele como B0x elevado àquela exponencial, né? Aquele termo no argumento exponencial, mais B0y, aqui, desculpa, faltou um x chapéu, y chapéu, mais B0z elevado z chapéu. Ok? Então, isso aqui é a forma, né, genérica aqui do meu vetor B. Agora percebam que esse lado aqui tem que ser igual a esse lado aqui. Então, qual que é a consequência de eu igualar esses dois lados? De cara, eu posso confirmar o quê? Que esse vetor aqui não tem componente z. Então, se eu não tenho um componente z de um lado, né, de uma equação, do outro eu também não posso ter componente z. Isso só é válido se o meu B0z também for zero. Então, daqui eu concluo que, não sei ainda como é exatamente o meu campo, mas eu sei que o meu B0z também é igual a zero. Ou seja, tanto o campo elétrico quanto o campo magnético não tem componentes na direção de propagação. Isso é extremamente importante de você entender, né? Os dois campos, elétricos e magnéticos, né, eles são perpendiculares, independente de onde ele aponte aqui no plano XY, eles são perpendiculares à direção de propagação. E daí a gente chega à conclusão que as nossas ondas, elas vão ser ondas transversais. Não importa ainda exatamente os outros detalhes que a gente descubra, a gente vai chega à conclusão de que essas ondas, né, tanto o campo, a onda elétrica quanto a magnética, elas são ondas transversais. O que mais a gente pode aprender disso, né? Então, eu posso, né, igualar as componentes, né, separar isso por componentes. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, eu quero dizer que se eu posso olhar para a componente x aqui e dizer que ela tem que ser igual à componente x lá, né? E o que isso causa? Vamos colocar aqui, menos E0y vezes isso aqui, ó, i k elevado ao que está lá nos parênteses, fecha parênteses daqui, tem que ser igual a quem? Quem é a componente x daqui? É i ômega B0x elevado a isso, né? I ômega B0x elevado ao argumento. Então, eu posso o quê? Eu posso cancelar o i e eu posso cancelar essa exponencial. E daqui eu chego à conclusão que o meu E0y vai ser igual a menos ômega sobre k B0x. Essa é uma equação. Ok? A gente sabe que ômega sobre k, daqui ó, eu posso tirar aqui ômega sobre k é igual à velocidade da luz. Ok? Então, aqui eu já posso até substituir que isso aqui é o meu C. A outra equação é quando eu igualo o termo em y. Então, eu vou ter aqui E0x, né? Do lado de cá, eu vou ter I ômega, né? Aqui, ó, é E0x vezes IK vezes exponencial. Aqui eu tenho I ômega vezes B0y e a exponencial. Da mesma forma que eu cancelei o I e a exponencial aqui, eu vou cancelar no outro caso também.
Da mesma forma que aqui do lado de cá eu vou ter um K e do lado de lá eu vou ter um ômega, quando eu organizar eu vou ter um C também. Então o que importa, né, é quando eu juntar essas equações, a consequência vai ser que E0x vai ser igual a... Aqui é positivo, aqui ele é positivo também. Então vai dar C vezes B0y. Então essa é a outra equação que a gente encontra. Muito bem. Então, o que a gente aprende dessas equações? Se você olhar assim dessa forma, talvez você não consiga perceber. Então eu posso facilitar um pouco a nossa vida. Qual vai ser o que eu vou fazer aqui? Já que eu pude pegar o meu sistema de coordenadas, girar ele e botar tal que o meu z, né, meu eixo z, está na direção do número do vetor de onda, a outra coisa que eu posso fazer é, desde que eu saiba, né, que isso é uma constante, né, e isso é uma constante, ou seja, o vetor, né, tem amplitude inicial, né, constante, eu posso girar o meu sistema de coordenadas agora tal que, por exemplo, o x cai em cima do meu campo elétrico inicial. Se eu fizer isso, é equivalente a dizer que o E0y é igual a zero, certo? Então, se eu fizer isso, o que vai acontecer? Vamos apagar isso aqui. Não preciso disso. E, na verdade, eu nem preciso disso aqui também. Vamos nos concentrar só nessas equações. Então, se agora eu disser que o meu E0y é igual a zero, né? Ou seja, o meu vetor E0, esse cara aqui, é igual a quem? A E0 vezes x chapéu, certo? Ou seja, o meu vetor inicial, né? Meu campo elétrico inicial, a amplitude, ele está só na direção x. O que eu vou obter com isso? Antes, é importante notar que isso não é nada demais. Girar um sistema de coordenadas para fazer isso, né, é uma escolha de quem está avaliando o problema. Isso não muda a física, né, do problema. Mas ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, se isso aqui é verdade, quando eu for avaliar essas equações aqui, né, o que vai acontecer? Quem que vai ser o meu B0x, né? Então, eu posso... daqui eu tenho que o meu E0x é o próprio E0, certo? E quem que vai ser meu B0x? Meu B0x vai ser menos E0y sobre C. Mas E0y é zero. Então, o B0x é zero. E quem que vai ser o meu B0y? Né? B0y vai ser igual a quem? A E0x, que é o E0, dividido por C. Então, agora, eu acabei, né, descrevendo todas as componentes do meu vetor E0. Né? E, por consequência, todas as componentes do meu vetor B0. Ou seja, eu só preciso agora definir quem que é o valor disso aqui, né? Que é o E0 quando eu começo, né, o meu cronômetro na posição 0. Mas isso depende da condição inicial. A gente não precisa se preocupar com isso nesse momento. Tem uma outra conclusão que a gente pode tirar disso aqui, né? Que conclusão vai ser essa? Imaginem agora que eu vou desenhar aqui o meu campo, o meu plano x, y, né? Esse é o plano perpendicular à direção de propagação, né? Então, aqui eu tenho um plano a direção de propagação z. Nesse caso aqui, o que eu tenho? X, y, então, z saindo do quadro. Então, imaginem que essas minhas ondas são planos, né, representadas por planos, se propagando nessa direção. Agora, se eu tiver o meu campo elétrico, né, representado aqui pelo azul, como um vetor aqui, esse aqui é o meu E0, vetor inicial E0, certo? Quem que vai ser o meu B0? O meu B0 vai ter componentes x 0,
certo? E componente y igual a E0 sobre C. Então, ele vai ser nessa direção aqui, ó. Esse vai ser o meu B0. De forma que o módulo, né, desse cara aqui pode ser calculado usando essa relação aqui. Em alguns sistemas de medidas, a minha velocidade da luz é igual a 1. Então, se eu, por simplicidade, né, escolher um sistema de medidas desse, a amplitude de B e de E são as mesmas. No sistema de medidas internacional, a gente sabe que C não é igual a 1, porque ela é medida em metros por segundo, né? E a gente, então, tem uma diferença entre os módulos do campo elétrico e do campo magnético para a propagação de ondas planas, né? Mas o curioso aqui é que você pode perceber que a onda, né, que vai se propagar aqui, ela tem, né, o caso da onda do campo elétrico, ela vai oscilar só na direção X, certo? E o campo magnético só na direção Y. Então, eu vou ter o campo elétrico indo para lá, indo para cá, para lá, para cá, isso enquanto se propaga para frente, certo? Então, é extremamente difícil. Então, é extremamente complicado você tentar visualizar campos elétricos e campos magnéticos se propagando no espaço. Por quê? Porque aqui já tem uma coisa que é um pouco complicada de se analisar, que é, eu tenho meus campos elétricos e campos magnéticos no mesmo diagrama. Isso já é estranho pelo fato de que você tem grandezas medidas em unidades diferentes. Mas, mesmo que a gente ignore esse fato, você tem esse vetor que representa campo elétrico em um diagrama que é espacial, né? Aqui tem X e aqui tem Y, que é a dimensão espacial. Mas se você deixa passar esses detalhes e tenta entender o que está acontecendo aqui, é o seguinte: o meu campo elétrico, ele aponta nessa direção e ele vai oscilar com o tempo e com a posição. Ou seja, se eu fixar a minha análise só no plano, vamos dizer que esse plano do quadro seja o plano inicial, né? Daqui para cá é Z e o meu Z igual a zero está exatamente aqui no plano. Então, se eu fixar o meu Z igual a zero, não variar, a minha função vai variar só no tempo. Então, eu posso imaginar que o meu campo vai fazer o quê? Vai ser o produto desse vetor vezes um termo harmônico que vai ser positivo até mais 1, passando pelo zero até menos 1 e assim por diante. Portanto, esse vetor, né, não o inicial, mas o campo total, ele vai fazer isso, aí vai virar, vem para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Isso enquanto eu analiso só nesse plano. Ou seja, eu fixei Z igual a zero. A mesma coisa vai acontecer com B0. Né? Se eu fixar nesse plano e deixar o tempo passar, ele vai ficar oscilando, né? Apontando para cima e apontando para baixo. Isso é a interpretação para uma posição fixa. Por outro lado, eu posso fixar o tempo e imaginar o que acontece com essa onda em t igual a zero, ou qualquer outro t. Mas vamos imaginar em t igual a zero. Em t igual a zero, isso é zero, mas a função depende da posição, ela existe no espaço inteiro. Eu posso variar a minha posição, nesse caso aqui z, e quando eu variar z, o que eu vou ter? De novo um exponencial, ou uma função harmônica em z. Então, quando eu vier me afastando do quadro, do plano aqui onde eu tenho z igual a zero, né, o meu campo elétrico, quando eu venho para frente, ele vai inverter para cá, depois vira para lá, inverte para cá e vira para lá. Isso não em função do tempo, mas em função da posição. Se eu estiver analisando a posição, eu vou ver, né, o campo, né, oscilando de um lado para o outro, tanto o elétrico quanto o magnético. Então, para você imaginar a figura completa, você tem que imaginar tanto uma variação espacial,
quanto uma variação temporal para tanto o campo elétrico quanto magnético. Isso é algo extremamente difícil de fazer. Fora que o campo elétrico aqui está sendo representado numa dimensão espacial, mas ele é pontual. Ele é só nesse ponto aqui. Eu estou analisando só em x, y igual a zero. Porque se eu mudar de posição, eu deveria ter um outro conjunto de vetores. Nesse caso aqui, os meus vetores não dependem de x e y. Portanto, eu vou ter o mesmo par de vetores B e Z em todo esse plano aqui, né? Por isso que a gente chama de onda plana, né? Em um dado plano, o meu campo elétrico vai ser o mesmo em todos os lugares, e o meu campo magnético vai ser o mesmo em todos os lugares. Outro detalhe que eu quero que vocês percebam nessa análise aqui é o seguinte: eu poderia ter começado com, em vez de E0, Y igual a zero, ou seja, em vez de eu girar o meu sistema de coordenadas tais que a direção x apontava para a posição inicial, né, para o meu campo, a minha amplitude inicial, eu poderia apontar ele na direção y, né, de forma que o meu E0 estaria para cá. Então eu não vou fazer, eu vou deixar vocês fazerem isso, mas imagina que eu giro o meu sistema de coordenadas agora tal que o y aponte na direção do campo elétrico. Então, agora o meu sistema de coordenadas seria do tipo y, né? Se eu girar o meu sistema de coordenadas, eu estaria fazendo isso aqui, né? E aqui estaria o x, ok? E o z continua saindo aqui, né? Ó, se eu fizer x, y, o z continua saindo. Então agora, se o meu campo elétrico continua nessa direção aqui, certo? Esse é o campo elétrico inicial. Eu vejo que quando eu mudo o sistema de coordenadas, eu não mudo a física. Por isso que o campo aqui ficou apontando, né, naquela direção espacial. Eu estou girando o meu sistema de coordenadas. Então, se você fizer isso, você vai perceber, eu vou deixar vocês analisarem essas equações e chegarem à conclusão de que o meu campo magnético vai estar nessa direção. O meu campo magnético inicial. Ou seja, independente de como você girar esse sistema de coordenadas, ou se você deixar ele de forma arbitrária aí num ângulo qualquer, você sempre vai ter essa relação angular de 90 graus com um campo magnético girado à frente de 90 graus, né, do campo elétrico. E isso é outra coisa, é outra conclusão que é importante você manter em mente, né? Quais são as conclusões que a gente teve até agora? Deixa eu fazer um resumo aqui de tudo, né? A primeira é que os campos, tanto elétricos e o magnético, eles são transversais, ou seja, não existe componente do meu campo elétrico na direção de propagação e não existe componente do meu campo magnético na direção de propagação. Eles são transversais. E a segunda coisa que a gente acaba de discutir aqui é que não importa para onde o meu campo elétrico aponte, né, o campo elétrico inicial, o campo magnético vai ser 90 graus girado, né, no sentido anti-horário dele. E que a magnitude dele vai ser tal que a magnitude do campo magnético vai ser a magnitude do campo elétrico dividido por C. Você pode generalizar isso. Isso vai ser sempre verdade, independente de como você escolha o seu sistema de coordenadas. Então, o que a gente pode guardar disso aqui, né? A gente pode guardar que se eu tiver uma onda monocromática desse tipo aqui, né? Então, solução para onda plana a solução da onda plana monocromática vai ser um campo elétrico que depende da posição e do tempo. Então, em resumo, né, o que a gente descobriu foi isso aqui. Está tudo resumido aqui. Que se eu partir de uma onda plana para o campo elétrico e aplicar as equações, né, no espaço livre, as equações de Maxwell no espaço livre para o campo elétrico, assumindo um campo magnético de forma, né, genérica também, o que eu concluo é que se eu tiver, né, esse sistema dessa forma, as minhas ondas vão ser transversais, né? Então, o que significa? Eu não tenho nem campo elétrico nem magnético na direção do meu vetor K. E eu também chego à conclusão, e eu estou resumindo
a conclusão de que o campo magnético é girado de 90 graus à frente, né, no sentido anti-horário, do campo elétrico, usando essa equação aqui. Essa equação aqui, ela resume isso que eu estou falando. Perceba, K, chapéu, é o vetor unitário na direção do meu número de onda, né, do meu vetor de onda. Então, se o meu vetor de onda aponta na direção de propagação e eu tenho o meu E nessa direção, então, se eu fizer o produto vetorial entre K, né, e o campo elétrico E, aqui eu estou assumindo que X é para cima, Z é para frente, né? Então, se isso é verdade, significa que Y é para cá, certo? Então, X, Y, Z, ok? Então, meu K é para frente, estou assumindo que ele está indo na direção Z. O meu E é na direção X. Então, se eu fizer o produto vetorial entre K e X, o que eu vou ter? Direção Y, certo? Que é exatamente a direção do meu campo magnético se eu começar com o campo elétrico na direção X, certo? Então, está tudo resumido aqui. E o módulo dessa grandeza, né, do módulo do campo magnético, é o módulo do campo elétrico dividido por C. Então, isso resume bem as conclusões que a gente tem a respeito, né, da minha onda plana monocromática, usando, né, que é a solução da minha equação diferencial, e usando as equações de Maxwell para analisar essas equações mais a fundo. Então, resumindo outro ponto, que é o seguinte: se você estiver num espaço, certo? Livre de fontes, ou seja, se eu vou analisar, por exemplo, campos elétricos e magnéticos nessa região do espaço aqui, na minha sala, certo? Entre nessa região das paredes da minha sala, né, não tiver nenhuma carga e nenhuma densidade de corrente, eu posso garantir que dentro dessa sala, se houver campos elétricos e magnéticos, a única forma deles existirem é no formato de onda plana monocromática, né? Eu posso ter uma superposição de ondas, mas no caso de ondas planas monocromáticas, elas vão ter que obedecer essas características. Elas vão ter que ser transversais e o campo elétrico e o magnético são inclinados de 90 graus um do outro, e a relação entre o módulo do campo elétrico e do magnético é dada pela velocidade da luz.